Então, vamos começar, né? Uma prece, Pai Nosso. Patronia, que estás en la cielo, via nomo es tu sanctificita, veno via regno plenumigio, via volo, kiel en la cielo, kiel ancal sur la terro. Niam panum tiu tagen donu al ni hodiaŭ, kaj pardonu al ni niajn ŝuldoj, kiel ankaŭ ni pardonas al niaj ŝuldantoj, kaj ne konduku nin en tenton, sed liberigu nin de la malbono. Tiel estu, tiel estu. Bone, forse tiu bela mesaggio, bela preĝo kaj kortuŝita preĝo. Mi devas komenci mian lecionon. Eu não sei quem está, deixa eu ver quem está na reunião. Joalina, Hegel. Na semana passada, Hegel e Joalina, que não estavam, nós falamos sobre advérbios derivados, a derivita e advérbio. E na semana anterior, nós já tínhamos falado sobre os advérbios de modo, maneira. Quando se pergunta por esses advérbios, que dá como origem uma resposta com um advérbio desse, nós perguntamos com o correlativo kiel. Correlativo kiel. Esse correlativo kiel. Repito, bom vôlei. Kiel. Kiel. Yes. O demonstrativo é tiel. Tiel. Pode repetir, por favor. Tiel. Tiel. Nunca tio. É tiel. Né? Esse é o demonstrativo. Kiel é como, de que maneira. Tiel, de tal maneira, né? De tal modo. Tiel. Iel. Repito, bom vôlei. Iel. Iel. De alguma maneira. De alguma maneira. E neniel. Neniel. De maneira alguma. Então, esses nós já tínhamos visto. Depois nós vimos o de lugar, os advérbios de lugar, né? Que nós perguntamos com que, ou seja, onde, aonde, né? Onde está tal coisa? Que. Então, o demonstrativo é tie. Pode repetir, por favor. Tie. Tie. Tie.
ali, lá. Que estas lá, lahundo? Onde está o cão? Lahundo estas tie. O cão está ali, está lá. Ie, em algum lugar, em algum lugar. Ie, de estas, ie, ele está em algum lugar. Em algum lugar. Nenie, em lugar nenhum. De estas, nenia. Eu já procurei de estas, nenie. Ele não está em lugar nenhum. Nenie. Então, nós temos, percebam que nós temos o K para a pergunta, né? O KI, pergunta, o T, TI, eu, TIE, como demonstrativo, o I como indefinido, em algum lugar, de alguma maneira, né? E o nenie, o nen como negativa. Então, nós temos demanda, pergunta, demonstrativo, indefinido e negativo. Então, cada um desses sempre vai ter essas mesmas começo de palavra, né? Sempre essa mesma situação. Em relação ao lugar, eu tenho aqui que, onde, tie, ali, lá, ie, em algum lugar, nenie, em lugar nenhum. Quando eu acrescento N a estas palavras, eu coloquei o acusativo de movimento, que dá a ideia de direção. Quando eu digo kian, eu estou perguntando para onde você vai, não onde você está, e para onde você vai. O que vai determinar isso, a necessidade disso, é o verbo. Se o verbo for um verbo de movimento, eu vou ter necessidade de usar esse Nzinho, que dá a ideia de movimento, de direção. Por exemplo, quien viiras, para onde você vai? Quien. E eu posso dizer assim, me iras tien. Como aqui é lá, aqui é para lá. Aqui, tie, é lá. Ali, lá. Tien é para lá, para ali, para lá. Então, me iras tien, eu vou para lá. Aqui, ien, eu vou para algum lugar. Me iras ien. Eu vou para algum lugar. Nenien, eu vou para lugar nenhum. Eu vou ficar aqui mesmo, eu vou para lugar nenhum, não vou para lugar nenhum. Compreenderam bem isso? Então, o advérbio de lugar, ele tem, quando sem o N, é onde, em tal lugar, em algum lugar, em lugar nenhum. Quando a gente usa o N, para onde, para lá, para ali, para algum lugar ou para lugar nenhum. Tá? Nós vimos um outro que é o de tempo, que a gente pergunta com kiam, olha que continua o cair aqui, ó, tá? Responde kiam, quando? Quando? Então, tiam, em tal tempo, tiam, então, iam, em algum tempo, em algum momento, neniam, nunca, em tempo nenhum, neniam, nunca. Quiam viras ao lá, sei lá, quiam viras ao lá, uma ideia de um lugar que a gente não gosta de ir, ao lá deserto. Quiam viras ao lá deserto. Me iras neniam ao lá deserto.
Eu não vou nunca para o deserto, com aquele calor todo. Me iras neliam. Ou que viras ao lamaro, me timas lamaro. Então, neliam ir. Ou iam. Algum dia eu vou. Um dia eu vou. Ou tiam. Então, eu irei. Tá? Mesuro, medida. Nós temos kiom, quanto, tiom, de tal quantidade, iom, um pouco, alguma quantidade, nenion, de quantidade nenhuma. Então, quando a gente pergunta com kiom, por exemplo, kiom costas la pomo? Quanto custa a maçã? Kiom costas la pomo? La pomo custa tiom. A maçã custa tanto. Ou dono al mi iom da café. Me dê um pouco de café. Dono al mi iom da café. Me dê um pouco de café. Mi donas al vi nenion café. Nenion da café. Não dou a você nada, nenhuma quantidade de café. Então, esses são os advérbios derivados que nós estudamos até agora. Tá? Agora, nós vamos estudar os advérbios primitivos. Pois não? Advérbios primitivos. Advérbios primitivos são aqueles que não usam a terminação. Vou voltar lá onde nós estamos. Não usam essa terminação. No caso do advérbio de lugar, né? Que todos eles terminam com "é", e tantos outros que nós temos, que nós vamos ver mais à frente, eles não usam esse tipo de terminação. Tá? Então, primitivo. Oi. Você pode voltar na última página lá dos correlativos para uma notícia histórica? Pode. Que interessa sempre para quem está na cultura. Todos esses correlativos de negação, que negam de nenhum modo, em nenhum lugar, nunca, nenhuma quantidade, eles não teriam de início esse N central. Por exemplo, Neniel seria Neiel. Zamenhof colocou o N por questão de eufonia, para soar melhor. E realmente soa melhor assim. Muito melhor, muito melhor. Exato. Bom, então, vamos lá. Vamos aos primitivos. Eu vou listar aqui alguns advérbios primitivos. Tá? Isso não quer dizer que só existam esses. Esses são alguns que eu vou listar aqui. Repeto bom vôlei um a um. Tircal. 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 Antal. 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 Ancal. Ancal. Ancoral. Ancoral. Baldal. Baldal. Rodial. Rodial. Rieral. Rieral. Morgal. Morgal. Antal Rieral. Antal Rieral. Rieral. Postmorgal. Postmorgal. E eles estão aqui do lado. E eu vou perguntar a vocês, vamos ver a quem eu vou perguntar aqui. Hegel, o Tircal, bom vôlei, o Tircal, qual é a palavra aqui do lado que corresponde? Se você não souber, você tenta adivinhar. Se errar, perde o prêmio. Se ganhar, ganha o prêmio. Ele chegará aí no Rio Grande do Sul daqui a 3 anos. Qual seria para você
a palavra correspondente ao tircal. Nós temos, só antes de você dizer, nós temos também, hoje, amanhã, depois de amanhã, anteontem, diante de, em breve, em torno de, ontem e ainda. Qual delas seria o tircal? Eu vou chutar. Ontem. Isso. Chegou perto, chegou perto. Vamos lá. É o em torno de. Tircal. Tircal, em torno de. Cerca, né? Cerca de. A cerca. Cerca de. Cerca, Só para que a gente não. Isso é uma maneira, não é por errar ou não errar. É claro que vocês Sim. naturalmente irão errar, mas é para fixar a ideia, né? Dona Dalva, o Antal, qual que a senhora acha que é Antal? Eu vou chutar também. Acho que é depois de amanhã. Depois de amanhã? Esse tem na prece, não tem? No Pai Nosso? Antal. Diante de. Antal. Em frente a. Vamos ver quem mais está aqui. Joalina. Ancal. Esse é fácil, né, Ju? Ancal. Videvas. Isso. Também. Professor, o Jorge Pio não está aí, né? O doutor Jorge Pio não está, né? Então, não. Então, não vou perguntar. É claro que eu não vou perguntar ao professor e nem ao Saulo, porque... Então, nós vamos lá. O ancoral. Qual seria o ancoral? O que vocês acham? Ancoral. Em breve? Ainda. Em breve, né? Ainda. Baldal. Agora sim. Baldal. Em breve. Agora, Rodial. Hoje. Muito bem. Rieral. Ontem. Isso. E eu errei aqui, já fui com outro. Morgal é amanhã. Agora, o Antal Rieral. Anteontem. Agora, o mais difícil, que ninguém vai acertar. Post-Morgal. Depois da manhã. Puxa, muito bem, acertou, hein? Então, Agora meu prêmio no Rio Grande do Sul, hein? Agora tem que mandar o prêmio para o Rio Grande do Sul. Essa última eu mandar acertei. o prêmio aí. Vai sair daqui, vai um homem a pé daqui para entregar a você aí, tá bom? O espírito é imortal, né? Esperamos. Então, nós temos Tircal em torno de, Antal diante de, Ancal também, Ancoral ainda, Baldal em breve, Rodial hoje, Rieral ontem, Morgal amanhã, Antal Rieral anteontem, como Rieral é ontem, Antal Rieral é anteontem. E post-Morgal, depois de amanhã. Amanhã, Morgal, post-Morgal, depois de amanhã. Bom, agora nós vamos fazer um exercício com frases. Tá? Preparem-se para responder. Está valendo 5 pontos cada resposta correta, concorrendo ao prêmio. A tartaruga é um animal lento. Como é que é tartaruga? Ó, o sujeito tem a testa muito grande. Latestudo. Estas. Como é que é animal? Besto. E como é que é lento? Como é que é lento? Agora eu esqueci lento. É Mauro rápido.
Agora é que eu quero saber. Nós vamos usar um adjetivo ou um advérbio? A tartaruga é um animal lento. Eu devo usar um A ou um E? Se eu usar o A, é um adjetivo. Se eu usar o E, né, é um advérbio. Qual que eu devo usar? Adjetivo. É o A. Adjetivo. Muito bem, um adjetivo. Por quê? Porque... Vamos ver o outro primeiro. Mas deixa eu ver uma coisa aqui. Deixa eu ver. Besteira. Nós usamos o A porque o adjetivo está ligado, está modificando a palavra besto, o substantivo besto, que se refere à tartaruga. A tartaruga é um animal. Latestudo estas besto. Tartaruga é um animal. Besto se refere à tartaruga. E esse animal que é lento. Tá? Então, guardem isso. O adjetivo modifica o substantivo. Tá bom? Quando o que você diz está se referindo a um adjetivo, a um substantivo, você vai usar o adjetivo e não o advérbio. Tá? Vamos a este próximo exercício. Ele é um atleta veloz. Liestas. Rapida. Rapida ao rapide. Rapida. Rapida. Vem cá. Quem é que é veloz? É o modo dele ser? A quem que o rapida está modificando? Ao verbo? Atleta. Ao atleta. É o atleta que é rápido. Então, liestas rapida atleto. Se fosse... porque essa palavra, li estas atleto, é a frase. Liestas atleto. Ele é um atleta. Agora, que tipo de atleta ele é? Né? É um atleta lento, rápido, inteligente, bonito, feio, gordo, magro. Liestas rapida atleta. Então, o adjetivo está modificando o substantivo. Então, sempre que a palavra estiver modificando o substantivo, nós vamos usar um adjetivo. Em português, muitas vezes, a gente mistura um pouco isso, né? Agora, ele veio rapidamente. Livenis rapide. Eu estou dizendo que a maneira como ele veio, livenis, eu podia dizer livenis. Agora, como que ele veio? Livenis rapide, a maneira como veio. Eu não estou dizendo, eu não estou nem dizendo que ele é rápido. Eu estou dizendo, ele pode ser até lento, mas tomou um susto, um cachorro correu atrás dele, ele viu uma cobra, se assustou, saiu correndo, ou ficou com medo de fantasma e veio correndo. Então, ele veio rapidamente. Né? Então, aqui o advérbio está modificando o verbo. Adjetivo não modifica verbo. Quem modifica verbo é o advérbio. Então, é a maneira como ele veio. Está compreendido isso? Tá bom assim? Sim. Então, tá bom. Então, vamos lá. A água está... Professor, uma perguntinha. Pois para você? Pois não, claro. Eu notei... voltando ali, eu noto que quando é adjetivo, ele vem antes, vem o adjetivo, depois vem o substantivo. No advérbio, ele vem posteriormente. A construção é assim? Isso foi só a maneira de eu colocar. Eu poderia dizer... Só a maneira de colocar, tá. Lirapide venis, eu poderia dizer. E eu poderia dizer, liestas atleto rapida. Geralmente, nós colocamos tanto o adjetivo quanto o advérbio
antes no caso do adjetivo, antes do substantivo, e muitas vezes, no caso do advérbio, antes do verbo. Mas não é uma obrigatoriedade. Tá? É um hábito, é o ideal que se coloque antes, mas nada impede que eu coloque posteriormente. Eu posso dizer, latestudo estas besto mal rapida. Você vê que não soa nem muito bem no ouvido, né? Mal rapida besto soa melhor que besto mal rapida. Então, mas não é obrigatoriedade, tá? Obrigado. Certo? Bom, a água está muito quente. La aqua estas tre varma. Muito bem, tre varma. Porque não está modificando o verbo. Eu poderia dizer la aqua estas não, estas fluanta, alguma coisa. La aquo estas saniga, a água é saudável. Se de estas varma, porque aqui é a água. Eu estou falando que a água está muito quente. Isso aqui está se referindo à água e não à maneira. Eu não estou dizendo que a água é a maneira da água, né? Ele corre muito rápido. Licuras tre rapide. Por quê? Porque eu podia dizer assim, licuras. Só isso bastava. Licuras. Agora, de que maneira ele corre? Ele corre, licuras. Pronto, está resolvido. A frase está completa. Licuras. Agora eu pergunto assim, que eu licuras? Como ele corre? Licuras tre rapide. Que eu. Lembra do que nós vimos lá atrás? Sim. Vamos voltar lá atrás. Que? Vamos voltar lá atrás. Como é? Como? Caramba, tem que voltar coisa dessa. Que eu. De que maneira? Que eu licura? Licuras. Agora, que eu licuras? Licuras rapide, ao mar rapide. Compreendeu? É a maneira como ele corre. Compreendeu, o Hegel? Sim. Obrigado. Vamos lá. Vamos à outra. Ela chorava constantemente. Antes da gente colocar a frase em esperanto. Altamiro, Oi. deixa eu fazer uma contribuiçãozinha no Licuras tre rapide. Trata-se do seguinte, atentem para isso, né? O conceito, advérbios modificam outros advérbios, adjetivos e verbos. Então, observem que nessa frase eu poderia dizer licuras tre. Eu não diria naturalmente litre curas. Ele corre muito. Gostei. Ele corre muito. Como foi dito antes, licuras rapide. Ele corre rapidamente. Ele é veloz, etc, etc. Agora, veja que essa frase diz o seguinte, que ele não apenas corre rapidamente, como muito rapidamente. Então, vemos o caso do advérbio tre modificando o advérbio rapide. Né? Isso é muito importante. Eu não coloquei a questão de advérbio modificar advérbio, porque eu quero que eles entendam agora que o advérbio está ligado ao verbo. Eu coloquei esse tre aqui, mas eu nem enfatizei o é. Eu estou querendo que eles decorem isso, que adjetivo modifica substantivo.
E advérbio, como você disse, modifica outro advérbio, modifica verbo, né? E adjetivo. Então, Ok. tá? Agora, aqui, ela chorava constantemente. Esse constantemente está modificando a condição dela ou do verbo? Verbo. Do verbo, né? Ela não estou dizendo que ela é chorona. Se eu estivesse dizendo que ela é chorona, eu estava modificando a condição dela. E aí seria um adjetivo. Como eu estou modificando o verbo, então, daure quer dizer constantemente, tá? Daure ploradis. Ela chorava, né? Chorava. Aqui vocês vão de me perguntar. Carminha? Tá bom, querida. Olha, aconteceu semana passada, eu até liguei para você naquele dia. Você não me respondeu, mas quem me respondeu, a nossa amiga Nádia. Ela chorava constantemente. Então, shidaure ploradis. Vocês vão me perguntar por que esse AD aqui. Eu tenho até uma das frases que eu faço uma observação sobre isso. Vocês estão vendo aqui? Porque o verbo plori é P-L-O-R-I, plori, é chorar, plori, chorar. Se eu dissesse, ela chorou, chiploris, P-L-O-R-I-S, sem o AD. Como eu disse que ela chorava, significa que era uma coisa prolongada. Quem chora, ele chorou. Agora, quem chora, e ainda tem o advérbio constantemente ali, mas ela chorava durante um tempo. Então, eu devo usar esse sufixo AD, que dá a indicação de continuidade. Tá? Então, ela chorava constantemente. Shidaure ploradis. Tá bom? Vamos em frente? Sim. Então, vamos lá. Mais uma frasezinha. As assustadas galinhas cacarejavam. Ô, palavrinha, hein? Cacarejavam. Vamos ver como é que fica esperando? Lá, aqui nós temos que colocar um E ou um A, coquinoi, que é galinha, e clux, né? Clux é cacarejar. Eu aqui deveria até ter posto cacarejar, clucades também, mas eu preferi não colocar, tá? Então, lateruri, teruritai. Antes do clux, eu fiz uma observação que a gente podia colocar o AD, tá? Porque clux é cacarejaram. Cluque é cacarejar. Mas como elas estavam assustadas, significa que elas cacarejavam durante um longo tempo. Então, nós podemos usar o clucades. Pois não? Constantemente. Isso. Elas estavam assustadas. Então, terurita e laterurita e coquinoi, clucades, tá? As galinhas. As assustadas galinhas cacarejar. Então, esse substantivo está sendo modificado por esse adjetivo. As galinhas eram galinhas assustadas. Tá? É o que eu estou dizendo aí. Agora, as galinhas cacarejavam assustadas. Elas não eram galinhas assustadas. Aquelas ali eram galinhas que se assustavam à toa. Elas eram tendentes a serem assustadas. Agora, aqui são galinhas comuns, que, de repente, cacarejaram assustadas. Então, a frase vai ser La coquinoi terurite clucades. Mudou, porque isso aqui está modificando o verbo. Tá? Então, elas
Se vocês falarem isso aqui em qualquer frase, um esperantista vai entender o que vocês querem dizer. Eu só estou querendo mostrar a vocês o correto, o ponto correto. Tá bom? Então, nós vamos dar aqui um exemplo. AD significa ação continuada. Hiero, me visites miam fratino. O que está escrito aí? Hiero. O que quer dizer hiero? Hiero, deixa eu ver. Hiero é Rodion é hoje, Morgan é amanhã, Hiero é Ontem. ontem. Então, ontem me visites, ontem eu visitei minha irmã, né? Ontem eu visitei minha irmã. Vocês veem que o verbo não tem AD, não tem o sufixo AD. Agora, se eu disser assim, mia fratino estis malsana, cai me visitadis dum lapacinta monato. Tá? Quer dizer o seguinte, a minha irmã estava doente e eu a visitei constantemente, no mês passado, durante o mês passado. Então, vejam a diferença. Eu a visitei várias vezes. Eu não a visitei apenas uma vez. Riero me visites minha fratina. Ontem eu visitei minha irmã. É uma coisa. É uma vez só. Agora, nesse caso aí, eu visitava ela. Eu não a visitei, eu a visitava. Pois não, Eiger? Pode dizer, Eiger. Não. Eu estava repetindo aqui, professor, Tá as palavras. Tá bom. Posso ir para outra frase? Tem uma outra frase de reforço. Pode. Quer que eu volte? Eu volto. Estava copiando? Não, professor, eu só gostaria de voltar o outro quadrinho, aquele a hora que der, porque eu não consegui tirar foto. A hora que o senhor puder. Qual? A outra. As anteriores Esse aqui ali. ou no anterior? Não, voltando todos os quadrinhos anteriores que eu não tirei foto. É que meu... peraí. É mais fácil aqui. Isso, aí é o anterior. É isso aí. Eu esqueci que tem Valeu, um botão obrigado pela aqui. gentileza. Nada. Então, agora vamos a outra frase. Essa aqui. Ação continuada. Mia naibaro, que foi cantas. O meu vizinho, naibaro, vizinho, às vezes canta. Mia naibaro, que é o que foi cantas. Tá? Se eu coloco Mia naibaro, cutime cantadas, é que ele canta durante um tempo prolongado. O meu vizinho, costumeiramente, ele canta daquele que a gente tem vontade de fugir de casa. Tá? Certo? Então, meu vizinho, às vezes, canta. E meu vizinho, costumeiramente, canta. E canta demoradamente. Fica horas cantando. Posso passar? Estão copiando ainda? Que forge, o que é? Algumas vezes. Algumas vezes. E cutime? Cutime é costumeiramente, habitualmente. Costumeiramente. Altamiro, boa tarde, querido. O Kelk pode ser usado separadamente, sozinho? Kelk foi? Sim, mas nós teríamos que escrever Kelka e foi oi. Kelka e foi oi. Eu quero saber o seguinte, essa palavra é formada por Kelk e foi, é isso? Kelka, foi oi. Pois é, o que é Kelka? O que é Kelka? Kelka é o Kelk, eu sei. É alguma, Kelka é alguma. É de foi é vez. Sim. Foi é vez. Então, Kelk foi
passando para a forma adverbial, nós temos em algumas vezes, né? O Kelka... Isto bom vendo, Nádia. Danke. Danke não, Danke é alemão. Dankon. Mas a gente... É licença poética. Mas a sua pergunta. O Kelk, que está ali sem o A. A gente suprime o A. Isso. É uma palavra Composta. né? Composta. Mas o Kelka é declinável? Não. Como assim declinável? Você disse Kelka, então ali tirou o A para fazer essa palavra composta. Em Esperanto, você, quando vai... você poderia dizer Kelka foi. Por questão sonora, por questão de sonoridade, é que se usa Kelka foi. Mas você poderia dizer Kelka foi. Tá? Por questão de sonoridade, a gente suprime a letra final, para dar uma melhor sonoridade. Tá bom, obrigada. Bom, então, vamos em frente. Bom, essa frase aqui, como é que eu escreveria ela? Opa! Escreveria assim como eu escrevi. Onde está o gato? Lembrando do que nós vimos anteriormente, onde é? Que está estas, o gato. Lacato. Então, muito bem. Lacato? Este bom veno, Carlos. Este bom veno. Lacato estas ti. Onde está o gato? Lacato estas ti. Sur la table. Tá? Lacato estas ti. A pergunta seria que estas lacato. Tá? Bom, hoje vamos ao circo. Como eu escreveria isso? Não, Riera foi ontem. E ontem eu não fui ao circo, não. Eu vou hoje. Rodiam. Iros. Nós vamos, né? Ainda não fomos. Não estamos indo. Iros. Circo. Rodial. Iros. Circo. Tá bom? Então, rodiam hoje, nós, que em português nós não temos a obrigatoriedade de colocar o sujeito, né? O pronome, em Esperanto nós temos, porque é miiros, viros, liros, chiros, né? Então, iros para la circo. Né? Outra frase. Meu pai foi para casa. Como é que é meu? Mia. Pai. Patro. Foi. Como é que é foi? Iris. Para casa. Nós já vimos. Usando a forma adverbial. Aldamo? Não. Tem uma forma... tem domo. Dome. Normalmente, a gente usa reimen. Por que o en? Porque é uma questão de... Aqui é um acusativo de direção. O verbo ir dá a ideia de movimento. Então, meu pai foi para casa. Ele saiu de um lugar e foi para outro, casa. Então, o destino leva o N do acusativo de direção. Então, reimo é casa, né? É lar, e a gente coloca o N, que dá a ideia de... Eu também posso usar
mia patro iris aula reimo. Pego esse reimen aqui, ao contrário, né? Eu pego aula reimo e transformo em reimen. Mas pode ser aula reimo. Aqui está, meu pai foi para casa. Aqui também, meu pai foi para, esse Nzinho aqui, da ideia de direção, para casa. Se eu disser assim, ele foi ao cinema, sendo que cinema é quineio. Eu posso dizer liris aula quineio. Liris aula quineio. Eu posso dizer liris quineiem. Também posso dizer. Posso ir em frente? Sim. Agora, mas eu não sei se vai dar tempo. Tem mais, eu queria dar a vocês... Então, eu vou fazer uma outra coisa. Porque essas frases aí são frases que eu retirei da literatura. E eu quero mostrar algumas coisas a vocês. Eu quero mostrar alguns livros. Não sei se vocês estão vendo bem. Cariga frato de um tempo finides. Finides? Então, fica para a semana que vem. A semana que vem eu vou começar com isso. Vou mostrar só esse. Circa o mundo dum octectágono. A volta ao mundo em 80. Ah, tá. Júlio Verne. Tá, Júlio Verne. E eu quero mostrar, eu tenho uma série, eu trouxe alguns livros aqui interessantes para mostrar para vocês. Tá? Então, a semana que vem eu mostrarei, começarei. Muito obrigado a todos. Deus abençoe a todos. Desculpe o atraso. Não, eu que... Agora, Fátima, vamos colocar o Saulo de host. Desculpe o atraso, hein, Saulo? Não se preocupe. Obrigado pela aula. Este host, Saulo. E esse do Niago. Podemos ver a tela? Pode aumentar. A letra está pequena. Está pequena, jura? Muito pequena. Para mim, não. E eu estou no computador. Eu também. Para mim também está boa. Dá uma olhadinha, vê se você tem alguma coisa no Zoom, por exemplo. Está aparecendo aqui, bem legível para mim. Para mim também. Deixa eu tirar esse fundo aí do lado. Para mim também está legível. Ok, então nós Para mim podemos... também está bom, Saulo. Também está bom aqui. Estou vendo bem. Eu mudei para o side by side e aí ficou ótimo. Que beleza. Só que as fotos estão em cima do texto. As fotos consegui. Pronto, Isso. resolvi. Eu sabia que o seu esforço não seria baldo. Olha que baldo é garboso em italiano, hein? Ah, sim, claro. Claro. Vamos caminhar. De vez em quando eu fico muito pretensiosa. Não. Devemos honrar os nossos nomes. Aqui estão os três personagens sempre em nossos corações, né? Jesus, Kardec e Zamenhof. La Evangelio ao Spiritismo, capítulo 1, parte número 6. Estamos analisando o número 6. Mine venis por destruir la legion. Observem já aqui, já falei sobre isso, mas é bom citar, porque o esperantista europeu, via de regra, omite essas preposições. Tá? E vocês vão ler publicações em Esperanto
escritas por esperantistas europeus. Vão ter prazer, o indizível prazer de ler William Ode, Paul Gubbins, que desencarnou há pouco tempo, os textos escritos por Paul Gubbins, um cidadão inglês, um inglês professor de alemão, é uma coisa impressionante. Parece que a gente flutua em águas plácidas. É impressionante a capacidade que tem aquele espírito de escrever em Esperanto de maneira bela, clara. Ou seja, em vez de usar a preposição aqui, nós podemos concentrar a atenção no verbo composto vir destruir. E diríamos, mine venis, detrui la legion. O verbo auxiliar flexionado, o verbo principal na sua forma nominal mais básica, o infinitivo. Vamos então. Eu vou ler em Esperanto, vem o número 6 sempre repetido, é porque tudo isso é o número 6 lá no Evangelho do primeiro capítulo. Eu apenas fiz os parágrafos 6.1 e 6.2 para poder separar e colocar o texto conforme sugestão do César em Esperanto, depois em português. E leremos, conforme recomendação da Carmen, o texto em português, depois de maneira mais lenta, para que vocês possam fazer uma comparação. La legio en la Malnova Testamento estas personigita en Moseo. En la Nova Testamento de estas personigita en la Cristo. Spiritismo estas la tria revelatio de la legio de Dio, sed ĝi ne estas personigita en iu individuo, ĉar ĝi estas la frukto de l'instruado donata ne de unu homo, sed de la Spirito, kiuj estas la voĉoj el la ĉielo, sur ĉiuj punktoj de la tero, per sennombra amaso da perantoj. Ĝi estas siamaniere kolektiva estulo, consistanta el la aro de la estuloj de la spirita mondo, ĉiuj el kiuj venas alporti al la homoj la tributon de sia klereco, por konatigi al ili tiun mondon kaj la sorton kiu ilin tie atendas. Então, retornando ao início, vamos ver em português. A lei no Antigo Testamento é personificada em Moisés. No Novo Testamento é personificada em Cristo. O Espiritismo é a terceira revelação da lei de Deus, mas não se personifica em nenhum indivíduo, porque é fruto do ensino dado não por um só homem, mas pelos Espíritos, que são as vozes do céu, em todos os pontos da terra, por uma multidão inumerável de intermediários. É, de alguma forma, um ser coletivo, constituído pelo conjunto dos seres do mundo espiritual, cada um dos quais vem trazer aos homens o tributo de sua inteligência para familiarizá-los com aquele mundo e o destino que ali os espera. Vejam, então, como curiosidade aqui, perantoi. Repito, curiosidade. Qualquer conceito que eu enunciar aqui é uma curiosidade. Vocês estão estudando no ritmo adequado com o Altamira. Porém, essas curiosidades podem chamar a atenção de alguns. Querendo aproveitar o conceito, analisem, etc, etc. Perantoi. Então, nós temos o plural do nome daqueles que exercem no presente, particípio ativo presente, a ação de peri. Eu estou criando o verbo peri com a preposição per. Então, perantoi são aqueles que intermediam. No caso aqui, é uma referência aos médiuns.
eles são intermediários, eles exercem a ação de intermediar, de ser através deles que os conhecimentos do mundo espiritual para nós vêm. Depois a palavra iamaniere, um advérbio. Depois o radical da palavra maniero. Depois é o correlativo ia, que significa algum tipo de. Ia é algum tipo de. Então, iamaniere é um advérbio que diz, de alguma maneira, advérbio, maneira alguma, de alguma maneira, observando que, isso foi visto na aula de hoje, a composição de palavras permite que se mantenha ou não a terminação das palavras que não são a última, de todas menos a última palavra. E Kaila sorton, vejam essa tradução, sorto, sorte, tipo de destino. Então, essa sorte nos espera no mundo espiritual. Como frase do dia, eu trouxe o último terceto de um soneto recebido há anos, há 22 anos exatamente, quando eu e minha mulher pretendíamos adotar uma criança. Estávamos na Rádio Rio de Janeiro para uma reunião do conselho e quase todos já estavam na sala. Repentinamente, quase todos saíram. E eu, sem nenhum motivo, permaneci. Em seguida, recebo um poema, um soneto que falava da adoção da minha filha caçula, hoje com 22 anos. Dá de teu sangue um pouco ao sangue alheio, e da vida, nas curvas e volteios, terás os frutos doces e opimos. 22, um mês depois, nós conhecemos a senhorita Bárbara, com 4 meses de idade, hoje com 22 anos. Nossa prece para encerrar, quase 2h30. Iesuo, a manteiga cai, a manteiga maestro cai, senhor. Ni ege dankal salvi, ciam, pro la opportunezoi ie marci sur bonai voioi. Ie marci cele al nia felicio cae alla felicio de niai samui. Restu ciam cuni. Protectu nin ciame, orientu nin ciame. Tia lestu. Tia lestu.